Olá, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo de muitos vídeos que virão. Eu ajudo você a mudar de carreira descobrindo o que faz de melhor. E neste vídeo eu quero falar sobre a minha mudança de carreira. Então deixa eu fazer a minha apresentação. Meu nome é Anelisa, eu sou PhD em Sociologia. Atualmente eu moro e trabalho no Canadá. Vivo uma vida bastante tranquila aqui, numa casa com bastante espaço suficiente para eu cultivar a minha horta, que é o meu atual hobby, e cuidar dos meus 3 lindos cachorros que um dia eu vou mostrar para vocês. Bom, depois de uma difícil transição de carreira, hoje eu posso dizer que eu tenho um trabalho que eu me vejo fazendo pelo resto da minha vida e que me faz levantar todos os dias de manhã com muita vontade de viver. Bom, mas infelizmente nem sempre foi assim. Eu sou brasileira, neta de japoneses e não nasci numa família rica. Com 19 anos de idade, depois de ser reprovada no vestibular de odontologia no Brasil, eu tomei a iniciativa, a decisão de ir tentar a vida no Japão. Quando a minha mãe soube, na verdade, ela passou muito mal, foi parar no hospital, mas eu já estava com toda a documentação pronta. E apesar de não conhecer ninguém lá, não queria e sentia que não podia voltar atrás. E na época, a única palavra que eu conhecia em japonês era bom dia, mas sequer sabia a hora certa de usar. E como 90% dos brasileiros, quando chegam no Japão, fui trabalhar numa fábrica, e a minha era fábrica de carros. Mas não era aquilo que eu queria para mim. Eu tinha o sonho de ser uma executiva bem-sucedida numa grande empresa. E aí eu descobri que logo de cara que se eu quisesse fazer sucesso naquele país, eu teria que aprender o idioma, eu teria que ser fluente no japonês. Ao contrário de outros brasileiros que trabalhavam comigo, eu comecei a me aproximar dos meus chefes japoneses, que sabiam da minha vontade tão grande de aprender o idioma, eles começavam a ensinar depois do trabalho. Na hora do almoço, por exemplo, eu transcrevia uma lista de vocábulos que eu trazia de casa para uma cartolina que eram usadas para separar peças na fábrica. E aí eu criei uma meta para mim, de aprender pelo menos 3 palavras novas por dia. Descansando aos domingos, eu aprendi sozinha milhares de palavras em um ano com esse método. E aí depois de um ano, eu comecei a ir para uma escola que ensinava japonês para brasileiros. E neste grupo, as pessoas, elas tinham não só o objetivo de aprender a língua, mas também entrar numa universidade, ter uma vida melhor. E eu me identifiquei bastante com esse grupo. E foi então que eu comecei também a sonhar fazer faculdade no Japão. E por que não? Todo mundo está tentando, vamos tentar, né? Bom, não é tão assim, mas... Bom, mas depois de muito esforço, com perseverança e disciplina, eu consegui a tão sonhada formação. Porém, eu tinha 3 características negativas para ser um modelo de sucesso no Japão. Primeiro, eu sou do sexo feminino, eu sou estrangeira e era 3 anos mais velha para tudo que começasse. O sistema educacional japonês, ele é baseado pela idade e pela série. Então, quando eu me graduei, eu deveria ter 23 anos e já tinha 26 anos. Essa diferença de só 3 anos foi totalmente contra a mim, para começar a trabalhar numa empresa japonesa, numa corporação japonesa, o que me levou a começar no meu mestrado. Aí eu entendi que mulher estrangeira, velha, tem que estudar muito e trabalhar 3 vezes mais do que as pessoas normais. E foi o que eu fiz. Mas eu tinha um outro grande problema. Eu não tinha dinheiro para pagar os meus estudos, para me manter nos meus estudos, pagar uma universidade integral. Aí que eu vi inúmeros programas de bolsas como uma oportunidade de seguir os meus sonhos. E assim, com plano, estratégia, eu recebi bolsas de estudos por 10 anos lá no Japão. Eu não me encaixo no modelo que as grandes corporações buscavam, então eu comecei a pensar na carreira acadêmica. Aliás, eu tinha decidido que eu queria seguir a carreira acadêmica. Logo o sonho mudou. Agora eu acreditava que ter um PhD e me formar e ser uma professora titular na universidade me levaria a um sucesso profissional. Eu seria bem sucedida, com plenitude, satisfação interior, e estava decidido.
E como resultado desse sonho, eu me tornei professora titular de uma das 5 mais renomadas universidades privadas japonesas. Eu consegui o meu tão desejado PhD, que me exigiu 10 anos de dedicação. Em paralelo a isso, eu era presidente de uma instituição social em Tóquio também, onde nós dávamos assistência médica e psicológica à comunidade brasileira lá no Japão. E durante, inclusive, a minha gestão, a minha organização, ela recebeu uma carta de reconhecimento do governo brasileiro pelos serviços prestados à comunidade lá no Japão. E isso nos proporcionou um grande diferencial de outras instituições. Eu também consegui um financiamento de pesquisa, de pós-doutorado da educação do Japão, o melhor fundo de pesquisa japonês. Isso me proporcionou um grande status como acadêmica e a possibilidade de continuar as minhas pesquisas e me abria a possibilidade de conseguir outras verbas. E eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para conseguir prosseguir com sucesso na minha carreira. A essa altura, eu estava praticamente no início do auge da minha carreira profissional. Bom, contando assim, parece muito simples, né? Mas não foi nadinha fácil e muito menos simples. Bom, como resultado, como vocês podem imaginar, eu imagino que vocês imaginem, eu tinha um ótimo padrão de vida social e econômico, principalmente de ser chamada de sensei, que seria professora em japonês, que é mais ou menos como se fosse o status de doutor aí no Brasil, que é um título muito alto no Japão. Eu morava no 26º andar de um prédio na Baía de Tóquio. Da minha janela eu conseguia ver a torre de Tóquio e um lindo panorama noturno da minha sala, da minha casa. Eu tinha conseguido o meu tão sonhado carro zero híbrido, e parecia tudo estar em ordem, um sucesso tremendo, principalmente se você se lembrar que eu era uma jovem de 19 anos que estava sozinha, nem sabia bom dia em japonês. E essa altura eu já lecionava em japonês, eu tinha escrito a minha monografia de graduação, tese de mestrado e doutorado em japonês. E eu preciso te dizer que quando eu comecei a aprender japonês, todas as pessoas à minha volta diziam que eu nunca iria aprender, nunca. Porque eu era muito velha para começar a aprender japonês, porque era muito difícil. Eu não sei se você sabe que no japonês nós temos 3 alfabetos, é isso mesmo, 3 alfabetos. Então é óbvio que na época que eu comecei a aprender, eu não tinha noção disso e nem passava pela minha cabeça essa dificuldade.